você, meu irmão, minha irmã. Que a graça de Jesus seja com você, com a sua família, com o seu lar. Nós vamos começando essa noite, uma noite especial, onde eu creio que o amor de Deus vai nos encontrar de forma plena, onde o conhecimento da sua graça, da sua misericórdia também nos vai ser revelado. Nos vão ser revelados naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos entender e viver. Então nós podemos fazer essa oração que declara a majestade do Senhor, que declara a sua soberania, seu poder, seu domínio pelos séculos dos séculos. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna.
com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Enche-me de ti até transbordar. Enche-me de ti até transbordar. Amém, irmãos. Deus é bom em todo o tempo. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido nosso ponto de firmeza, a nossa plataforma de segurança, de esperança. Em tempos em que a gente não tem certeza do que vai acontecer, nos momentos em que a dúvida toma conta do nosso coração, Ele é a resposta única diante de qualquer aflição, diante de qualquer dor, diante de qualquer medo. O Senhor é aquele que nos toma, que nos ergue, para que a nossa vida erguida possa gerar um fluxo de vida. Então, nós, ao sermos erguidos por Deus, ao nos debruçarmos nessa relação que Ele oferece, nós nos tornamos competentes espiritualmente para lidar com a vida, para lidar com aquilo que aparece à nossa frente, com o sofrimento humano, com as dores. Nos tornamos melhores amigos, melhores pessoas que podem revelar o amor de Deus. Nós precisamos dessa transformação para gerar transformação. E hoje, irmãos, falando em transformação, na maneira como o Senhor é zeloso, é fiel, nós temos a alegria. Hoje não sou eu que vou trazer a palavra, nós temos a alegria do nosso irmão Gerson Xisto, missionário Gerson, a Lu e toda a sua família lá em Moçambique. O Gerson preparou uma reflexão especialmente para nós, com todo carinho. Eu falei com ele e ele prontamente atendeu o nosso pedido. É uma família missionária que a nossa igreja tem o privilégio de poder servir a eles. Então, eles são missionários lá, nós somos missionários aqui. Na medida em que a gente vai mantendo essa obra, a gente vai suprindo com o que pode. E hoje o Gerson está aqui na nossa transmissão online, e ele vai ficar à vontade para trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E em seguida nós terminamos orando e trazendo alguns avisos daquilo que vai acontecer durante a semana, tá bom? Vamos ficar aqui com o Gerson, que Deus nos abençoe. Graça e paz. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos no dia de hoje.
E primeiramente quero honrar a Deus por todo o cuidado, todo o carinho e toda a bênção que Ele tem ministrado e nos amado de uma forma muito especial, e poder contar com essa igreja que tem nos incentivado, tem nos motivado e tem participado conosco dos desafios aqui no campo missionário, em Moçambique, Nampula, aqui em África. Primeiramente queria fazer uma rápida apresentação aqui para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gerson Xisto, sou pastor na comunidade cristã Videira Verdadeira e juntamente com a minha esposa, Luciana, nós temos 4 filhos, temos 2 netinhas e somos uma família missionária já há quase 9 anos aqui em Moçambique. Só temos a louvar a Deus por todas as bênçãos e benefícios que Ele tem nos dado, e um deles é falar com vocês hoje, compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem também nos provido, da sua graça, do seu amor, e louvar a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de ministrar aqui uma palavra hoje, e eu quero usar bastante versículos bíblicos, porque confesso que já perdemos até um pouco assim a facilidade de pregar, porque a gente tem mais aqui em Moçambique o nível de compreensão do nosso português, o nível de compreensão da nossa maneira de expor ideias, ele é bastante dificultado, Então a gente acaba tendo uma didática quase que infantil para poder explicar um pouco, falar um pouco de Jesus e compartilhar experiências. Mas eu quero tentar me recolocar aí um pouco dentro do contexto brasileiro, E peço que você esteja orando aí para que a gente possa conseguir transmitir aquilo que está no nosso coração. Amém? Primeiramente eu gostaria de ter um breve momento de oração, pedindo a Deus que Ele venha falar conosco e que qualquer tipo de barreira de comunicação possa ser vencida pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Podemos orar? Querido Deus, somos gratos a Ti pelo Teu amor, bondade e misericórdia. Quero agradecer ao Senhor pela vida e pela oportunidade de estar junto com esses meus irmãos para declarar o senhorio do Senhor. Que a Tua palavra venha nos encher, que a Tua palavra venha nos alcançar de uma forma muito especial e que nós possamos transbordar da Tua vontade, da Tua palavra a cada um daqueles que estiverem ao nosso redor e daqueles que puderem nos ouvir. Nós Te amamos, Jesus, e Te agradecemos para que a nossa vida seja sempre para louvor e agradecimento do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Amém. Glória a Deus. Irmãos, queria começar com um texto em Romanos 13, versículos 11 e 12. E se você puder acompanhar com a sua Bíblia, ou se você preferir apenas ouvir a leitura, mas eu quero nessa hora ler contigo isso aqui. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: E digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E o versículo 12: A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Dentro desse texto bíblico, irmãos, nós vamos meditar e vamos puxar aí alguns outros textos, até maiores, alguns versículos mais. Mas eu quero começar dizendo que o tempo que vivemos hoje clama por um despertamento, clama por uma rápida mudança de direção. Há um evento muito importante para acontecer muito em breve e requer uma reação imediata da nossa parte.
essa reação está ligada com o local ou a maneira que vivemos. Aqui estamos ligados, se é as obras das trevas ou se é as armas da luz. Há um antagonismo nesses dois ambientes. São dois extremos distantes. Não há pontos de acordo neles. Não há comunhão entre os dois lugares. Nada que possa parecer igual, nem que possa ser feito junto. O inimigo das nossas almas, ele quer minimizar essa diferença e nos oferece e procura nos conduzir para uma sombra, um lugar que aparentemente nem é trevas e nem é luz. E esse lugar agrada muito a nossa humanidade, satisfaz nossos desejos de acomodação. O inimigo das nossas almas pretende trazer uma consciência de aceitação como sendo boa para a conciliação, para um acordo. Mas o céu, irmãos, não faz acordo e nem conciliação com a terra. Nós precisamos caminhar com a compreensão de que não é possível que o espiritual, aquilo que é realizado como é no céu, que é celestial, se manifeste, enquanto o natural, aquilo que é realizado como se faz na terra, que é humano, estiver em evidência. É preciso tirar, derrubar o natural, para que seja edificado, para que se manifeste o espiritual. Vamos ver o que nos diz alguns versículos aqui na palavra de Deus sobre essa colocação. Vamos para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Diz assim: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derribarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Mesmo sendo uma acusação para tentar justificar a morte de Jesus, há aqui um grande ensino, porque Jesus não falava do local do culto dos judeus, mas, como diz João 2:21, ele falava do templo do seu corpo. Enquanto, irmãos, não desligarmos, não nos distanciarmos do natural, não conseguiremos agir no espiritual. Enquanto estivermos confiados no que podemos produzir, no que podemos realizar e alcançar com as nossas próprias forças, capacidades e habilidades, o Senhor não irá interferir de maneira sobrenatural. Quando nós fazemos, Ele não faz. Deus quer realizar através de nós, sendo nós um templo espiritual. Vamos ver um evento, um acontecimento que está descrito em Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Olha aí na sua Bíblia e vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem, você conhece essa história? Aquele homem era um coxo e ele era colocado todos os dias na entrada do templo para alcançar uma alternativa natural para a sua necessidade, para o seu problema, que era pedir esmolas. Mas Pedro, agindo em nome de Jesus, na presença ou no lugar de Jesus, ele trouxe uma solução sobrenatural, curando aquele homem da sua enfermidade de nascença. A condição para alcançar vidas para o reino de Deus, seja aí no Brasil, seja aqui em Moçambique ou em qualquer outra nação da terra, ela não se efetiva se realizada pela capacidade humana, mas ela acontece de forma muito maravilhosa quando nos tornamos instrumentos de Deus, ou seja, a ação dele
realizada através de nós. Nós temos experimentado isso, não só no dia a dia, nas igrejas locais, mas principalmente olhar o que Deus tem feito aqui em Moçambique, com os trabalhos realizados com crianças, com jovens, adultos e com muitas vidas na cadeia e nos presídios de Nampula, onde nós focamos mais o nosso trabalho de evangelização e de acompanhamento missionário. Irmãos, a separação da luz entre luz e trevas precisa existir. Não dá para fazer acordo, acomodação. Quem quiser viver a eternidade com Cristo não pode amar o mundo e nem as coisas do mundo. Nós somos muito bem orientados sobre este tema, sobre este assunto, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Confirmando esse texto, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos que as coisas do mundo são inimizades contra Deus. Nós temos lá isso em Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8 continua dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E continua nos orientando que a alternativa para alcançarmos essa condição está em sintonia com o que Jesus disse nos versículos que nós já lemos. Vamos ler Colossenses 3, a partir do versículo 5. Vamos movimentar um pouquinho em nossa Bíblia e vamos, irmãos, procurar, aprofundar mais nossa meditação na palavra do Senhor. Colossenses 3, a partir do versículo 5. É um texto um pouquinho longo, irmãos, mas eu vou fazer questão de ler, porque ele vai nos dar um panorama completo daquilo que vamos falar e concluir nessa rápida ministração. Vamos lá. Colossenses 3,5 diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Veja, irmãos, que esse ensino do apóstolo Paulo é uma clara demonstração daquilo que é realizado através das nossas vidas, como templo natural, que estão aí exemplificadas nos versículos do 5 ao 9, em contraste com o que é realizado como templo espiritual, exemplificado nos versículos do 10 ao 17. Depois da ação de mortificar o que é carnal na nossa vida, e para isso será preciso pôr abaixo o que é terreno. Precisamos nos mover e agir nos princípios divinos e não no que recebemos dessa terra. É um tempo de renúncia das coisas humanas para vivermos as espirituais. É tempo em que devemos dar muito mais espaço ao Espírito Santo para agir através de nós. Temos essa responsabilidade e essa necessidade de estabelecer o celestial em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, nos estudos, nos negócios, enfim, em tudo o que viermos a realizar, que seja do modo, da maneira de Deus. Nossos filhos, irmãos, precisam ver isso em nós. Nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, companheiros de escola, de trabalho, precisam ver isso em nós. Só poderemos chamar a atenção de quem almeja a salvação em Cristo se nos comportarmos como seguidores de Cristo. Não serão apenas nossas palavras que farão a diferença nas outras pessoas, mas a nossa maneira de agir, nosso comportamento ante as aflições e situações adversas desse tempo. Nós não podemos andar por aquilo que vemos, mas precisamos andar por aquilo que cremos. Aquilo que vemos nesse mundo é natural, é trevas, é construção humana. Mas nossa fé deve estar depositada em Deus, que é espiritual, é luz, é divino. E assim nossas atitudes irão espelhar Jesus em nossa vida. E seremos um instrumento de Deus para toda boa obra. Que a cada dia, irmãos, tenhamos essa ousadia e a nossa oração e atitude seja o que encontramos em Hebreus 10, 9. Vamos olhar esse último versículo? Hebreus capítulo 10, versículo 9. Diz assim: Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Sendo que esse primeiro é a forma humana de fazer as coisas de Deus, regida por nossas vontades e desejos, que o apóstolo Paulo chama de velho homem. E o segundo, sendo a nossa natureza renovada pela ação do Espírito Santo em nós, e que nós possamos nos alegrar por saber que a nossa salvação e nosso encontro com Cristo está mais perto hoje do que quando fizemos nossa decisão por Ele. Que você possa meditar nessa palavra, nesse confronto entre o terreno e o humano, entre a luz e as trevas, entre as coisas feitas pela nossa maneira natural e aquilo que nós podemos fazer através do Espírito Santo de Deus em nossa vida de maneira espiritual. Isso vai abrir um leque muito grande. Podemos aplicar isso em tudo que vamos fazer. E é assim que devemos ser. Que Deus te abençoe, te guarde e que possamos caminhar juntos e cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Quero, mais uma vez, dizer muito obrigado por essa oportunidade. E que você possa caminhar sempre de uma maneira a vencer o natural, a derrubar o templo natural, das coisas naturais, e possa andar pelo sobrenatural. Mesmo que você tenha que dizer: olha, eu não tenho nada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu posso compartilhar com você. O que eu tenho, eu também posso entregar a você. Isso, irmãos, vai produzir um efeito extraordinário, algo sobrenatural, e que vai atingir pessoas, vidas, de uma forma tão intensa,
que elas nunca mais serão as mesmas, porque serão mudadas pelo poder de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e continue orando por nós, porque precisamos muito das suas orações. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra, por essa verdade que nos foi trazida aqui nessa noite e que precisa criar uma raiz no nosso coração para que essa seja a verdade do que vamos fazer, do que vamos falar em todo tempo, em todo lugar. Vamos orar então, vamos fazer uma oração, ter esse tempo de oração e depois nós encerramos aqui esse nosso encontro dominical online por enquanto, né? Ainda vamos permanecer online enquanto os números de internação e de casos não atingiriam uma taxa mais aceitável, né? Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossa vida, nossa família, nossa igreja, nossa cidade e deixar o Senhor ministrar os nossos corações hoje e sempre. Pai, te damos graça porque o Senhor tem sido bom e fiel em todo o tempo, o Senhor tem sido o responsável único da nossa esperança. Não podemos, Pai, confiar em nada que não venha de Ti, nada que não tenha sido proferido pelo Senhor. Não podemos nos escorar em nenhuma falsa esperança que não venha de algo que o Senhor decidiu mostrar e trazer a nós. Pai, como precisamos de Ti, como precisamos da Tua misericórdia, como precisamos do Teu amor, como precisamos receber o sopro de vida do Senhor e estarmos preparados de fato para o dia que o Senhor virá, para o dia que o Senhor nos levará para esse lugar celestial, para as moradas celestes, para o lugar onde Jesus falou que ia preparar para que cada um de nós pudéssemos habitar e morar eternamente. Que essa seja de fato a perspectiva eterna da nossa vida, de que nós vamos chegar e alcançar esse lugar futuro, mas que podemos viver como cidadãos desse lugar, já por enquanto aqui, enquanto enfrentamos nossas lutas, nossos desafios. O Senhor pode nos fazer viver como mensageiros da Tua graça, como cidadãos do céu. Que Teu amor nos confronte também, Senhor. Nos mostre quem precisamos ser, quem não temos sido e quem o Senhor espera que sejamos. Te damos graça, Pai, por essa noite, por esse encontro, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, amanhã pelo Zoom, às 8h30, temos um encontro de oração. E pelo Facebook, na quarta, às 18h e no domingo, às 10 da manhã. Também temos os cultos de oração, que são transmitidos online. Amanhã o Zoom é aquela sala onde a gente interage, onde a gente intercede. E nos domingos, às 18h, domingo que vem, por enquanto ainda vamos estar online aqui. E nós vamos sempre conversando e tendo esse diálogo sobre quando vamos voltar, sempre com os critérios de máxima prudência e responsabilidade o tempo inteiro. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana para você, na graça e no amor de Jesus.